Bom dia, mais uma vez estamos reunidos aqui, sabedores de que as misericórdias do Senhor são as razões de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã são novas. Nós temos um brasileiro famoso, fotógrafo chamado Sebastião Salgado. Sebastião Salgado vive na França e foi para lá perseguido pela ditadura militar e até hoje vive na França. É conhecido mundialmente, visitou mais de 127 países fotografando as belezas naturais, as injustiças, as guerras. E Sebastião Salgado, em 1993, 94, ele vai para Ruanda, um país africano onde havia uma guerra entre os Tutsis e os Hutus. E nós sabemos que em um mês só, tem um famoso filme chamado Hotel Ruanda, 800 mil pessoas foram mortas. E depois um êxodo muito grande de 2 milhões de pessoas que saíram de Ruanda para fugir para o Congo por causa da guerra. E chegando ao Congo, depois a ONU obriga esse pessoal a voltar para Ruanda. E no caminho, um grupo de 250 mil pessoas fogem daquele grupo maior e vão se embrenhar pelas florestas. E depois de um certo tempo, essas pessoas sumiram, ninguém achava, tal, e depois a ONU consegue identificar onde eles estão e mandam lá uma equipe para averiguar como é que estava a situação, e o Sebastião Salgado vai junto. E chegando lá, ele vê aquela desgraça inteira, né? Pessoas mortas, coisas horríveis acontecendo, a fome, doenças. E ele então deseja fica ali uns 5, 6 dias fotografando. E as fotografias refletem a realidade da bestialidade humana. Tinha uma foto em que tinha um trator e ele dizia: esse trator é um trator francês, que eles pegavam os corpos, de tantos corpos que tinham, não dava para enterrar tudo, eles pegavam e passavam o trator e jogavam os corpos na vala e cobriam aquela vala. E crianças com fome, morrendo e tal. E ele disse que por algumas vezes ele se ajoelhou no chão e chorou pela desgraça daquelas pessoas, né? Pela situação do ser humano. Ele diz que o ser humano é terrível, né? São esses que fazem esse tipo de guerra, de situações. E ele disse que quando ele sai dali, daqueles dias, aqueles 5, 6 dias que ele ficou ali, ele estava doente. Mas não doente de nenhum tipo de infecção ou de enfermidade, mas doente, a sua alma estava doente. Ó? A alma dele estava doente. E Sebastião Salgado faz um documentário sobre isso, chama-se Sal da Terra. E não só sobre isso, sobre outras guerras que ele fotografou, e também sobre as questões também da terra mesmo, né? Das coisas da Antártica, da Amazônia. E ele vai fazer então esse trabalho. Dostoiévski, no livro Crime e Castigo, ele diz algo interessante. Dor e sofrimento, ele fala sobre a questão do ser humano, né? Dor e sofrimento são sempre inevitáveis. É inevitável que nós tenhamos dor e sentimento no decorrer da nossa vida. Mas para uma mente grande, de inteligência grande e um coração profundo, né? Dá essa dor, esse sofrimento. Os homens, talvez, diz ele, os homens realmente grandes devem, diz Dostoiévski, penso eu, ter uma grande tristeza na terra. Então as pessoas que são grandes têm essa tristeza, esse choro, esse lamento dentro do seu coração pelo próximo. O que nós poderíamos aprender dentro dos textos bíblicos, principalmente, que eu gosto muito de usar aquilo, o caminhar de Jesus, na sua tarefa de trazer as boas novas ao ser humano, ao mundo, seria aqui em João. Nós temos alguns textos que falam, no caso de Jesus, um texto mais curto da Bíblia, em João 1, acho que é 11, que Jesus chorou por causa da morte de Lázaro, por causa da desgraça que é a morte. E ele estava ali junto com Marta e Maria, e ele viu a tristeza delas, viu a tristeza das pessoas que conheciam a Lázaro, e Jesus então chora. Um outro texto diz, um pouco antes, em Lucas, que Jesus, ao chegar e contemplar Jerusalém, ele também chora
porque ele sabia o que ia acontecer e sabia do que eles estavam precisando, e eles não quiseram receber, né, a ele, o Salvador do mundo. E ali com Maria e com Marta, na morte de Lázaro, ele até fala: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Mas a gente quer discutir algo aqui em João 9, né? Um sinal milagroso de Jesus. Ele está ali com os seus discípulos, eles estão caminhando, e Jesus vê um cego, capítulo 9, versículo 1 de João. Ele vê um cego de nascença, que nasceu cego já. E os discípulos, dentro da mentalidade, né, da mentalidade dos judeus, eles consideravam esse tipo de coisa um pecado, né? E por isso que a pessoa ela era amaldiçoada por Deus por ter alguma enfermidade. E eles vão perguntar para Jesus: mestre, quem pecou? Este e os seus pais para que nascesse cego? Então, algo hereditário, né, que viria da família sobre aquela pessoa lá. Aí Jesus vai cortar esse pensamento, né? Jesus vai tirar esse problema perturbador religioso que tinha esse entendimento. E ele fala assim: não, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí ele vai continuar o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Então as obras de Deus, parece-nos que quem faz somos nós, né? É necessário que façamos as obras. Ele fala no versículo anterior: para que se manifeste nele, no caso, as obras de Deus. Façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É de dia, vai chegar a noite, e à noite ninguém vai trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E dito isso, ele vai e cospe na terra, e ele fez um lodo com a saliva dele, e aplicou nos olhos do cego, e mandou que o cego fosse lavar no campo de Siloé. E ele foi se lavar e voltou vendo, né? Então, essa questão que nós temos de que não é uma praga de Deus, não é uma maldição de Deus, né? É algo que nós temos que fazer, que nós temos que entender, e nós fazemos a obra de Deus. É Deus nos usando para fazer o bem para o outro, para poder manifestar a glória de Deus, né? Então você vê o Sebastião Salgado ali em 93, 94, vendo aquela desgraça, e ele podendo fazer só o quê? Ele podendo só registrar aquilo fotograficamente para que as outras pessoas pudessem ver. E nós vemos também, que nós comentamos sobre Dostoiévski no Crime e Castigo, que só uma grande inteligência, só alguém com um coração muito profundo, né, sente a dor e sofrimento. E é aqui que Jesus então manifesta essa grandeza e esse profundo coração que ele tem, manifestado no que ele vê e no que ele combate. No que ele combate, que é o pensamento do religioso, do ser humano errôneo. Não foi maldição de Deus, não foi praga de Deus. Isso é para se manifestar o amor de Deus e as obras de Deus. E essas obras se manifestam, não é que Deus vem aqui e resolve tudo. Ele se manifesta quando nós fazemos algo. Quando nós nos prontificamos, nos dedicamos a fazer algo de bom, né, para o outro, para o próximo. Não tem nada a ver com isso, mas talvez por causa dessa angústia, dessa alma ferida, dessa alma enferma do Sebastião Salgado, ele recebe da família dele a herança na cidade de Aimoré, em Minas, lá perto do Espírito Santo. E quando ele volta na infância, ele passou a infância naquela fazenda, e aí aquilo está devastado, está acabado, está destruído. E ele não sabe o que fazer com toda aquela terra que ele tem, porque está tudo acabado, não existe mais o que havia das árvores, dos riachos, das cachoeiras. E a mulher dele dá uma ideia: vamos então nós fazermos, vamos nós replantarmos tudo isso aí. E eles vão fazer a nova replantação das árvores, que hoje tem mais de 2 milhões de árvores. É uma fazenda hoje imensa que você pode visitar se você quiser, com a biodiversidade ali, com os pássaros, com os papagaios, com os tucanos, com todas as maravilhas da natureza, algo que estava devastado, né? E Jesus vem com essa mesma visão de que nós somos os representantes das obras de Deus, que nós somos os representantes do amor de Deus para com o nosso próximo. Nós podemos ver
desgraças e desgraças, e às vezes pensar que nós não temos como ajudar, como fazer, mas sempre há algo a fazer, né? Lembro agora novamente aquilo que Jesus fez de olhar a situação das pessoas ali no enterro, a tristeza e o poder da morte sobre as nossas vidas, aquilo que todos nós temos medo, eu vou dizer, 98%, né? De morrer, de deixar de fechar nossos olhos e não estar mais juntos com os nossos familiares, com os nossos queridos, e partimos desse mundo para algo que a gente não sabemos o que é, né? Mas segundo os escritos, nós vamos ter um encontro com Deus, e ali vai saber onde nós iremos ficar. Mas que nós possamos então termos essa profundidade de conhecimento, de discernimento, de que nós somos os caminhos, nós somos o caminho que Deus tem para poder fazer algo para o nosso próximo. Mesmo que você não seja um seguidor de Jesus, né? Fazer o bem àquele que precisa, não a um que é explorador, que quer um sugador, que é um mentiroso, que finge não ter as coisas para poder receber e não quer fazer nada também. Mas que nós sejamos o canal, não o caminho, mas o canal que Deus possa usar para ser abençoador do nosso próximo. Assim como Jesus foi também aqui. Assim como Jesus também fez com esse cego e com outras pessoas que estavam enfermas, outras pessoas que estavam com dificuldade. Então fica para nós hoje esse pensamento, né? Um velho cântico antigo aí, não muito velho, mas que usa muito o texto de João sobre o amor, sobre o Espírito, as cartas de João. Ele vai dizer que amar é a ordem de Jesus, que ele fala: vocês devem amar uns aos outros. Por que você deve amar uns aos outros? Para que o mundo veja que eu estou em você. Então amar é a ordem de Jesus. E como é que ele vai fazer para poder mostrar esse amor? Ele vai demonstrar esse amor, o cântico diz, na cruz, né? O amor de Deus que foi manifestado na cruz por mim e por você, né? Nós estamos às vezes, e eu falo muito atualmente, e já repeti aqui várias vezes, que para mim a pandemia era algo para o homem poder crescer, para o homem poder transformar a sua vida, mas parece que ao invés dele melhorar, o ser humano piorou. E a questão do egocentrismo, do egoísmo do ser humano, que só pensa em si e para si e não busca pensar no outro. Então essa questão aqui não é a pessoa está com problemas defeituosas ou nasceu enferma, seja uma praga, né? Que é algo, como diz aqui, né? Pecado, no caso. Quem pecou? Ele ou somente? Não, isso é para manifestar através de vocês, né? Aí ele foi demonstrar, porque ele vai demonstrar o que ele fala, através de vocês, manifestar a grandeza da obra de Deus sobre a questão da criação dele. E ele então vai fazer aquele lodo e curar aquele cego. Então, essa demonstração de Jesus, ele usando vários tipos, nós sabemos, de parábolas, de histórias, para que a gente pudesse compreender, entender. Porque pela história, você contando uma história, quando eu conto a história aqui do Sebastião Salgado, eu estou contando as mazelas do ser humano, as tristezas, a injustiça, a maldade, e também contando também sobre esse egoísmo, né, do ser humano e dessa terrível maldade para com o próximo. Então é uma história para poder ficar na nossa mente e nós podemos ruminarmos isso, pensarmos, e também no nosso coração. Uma grande inteligência, né? Para uma grande inteligência e para alguém que tem um coração profundo, pensar nessas coisas e sentir a dor e o sofrimento do próximo. Jesus sentiu isso, e nós temos um texto também que ele, sabendo que ele ia ser morto em Jerusalém, ele foi para Jerusalém, e o texto diz que ele estava como um rosto como empedrecido, olhando para Jerusalém, e ele sabia o que ia acontecer, mas ele também sabia o que ia acontecer depois da sua morte, né? Ele tinha visão disso, que ele ia se entregar. Então essa manifestação de Deus, essa demonstração de Deus que ele faz na cruz, né? O amor de Deus
por mim e por você, manifestado na cruz de Cristo, que morre para que nós possamos ter uma vida segundo o nosso entendimento do nosso cristianismo, daquilo que nos foi deixado, né? Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, então eu consigo enxergar com a luz, eu consigo ver. Na escuridão eu não vejo nada, mas com a luz que nós temos, a luz do sol, a luz hoje que nós temos, eletricidade, nós conseguimos ver, né? E quando estamos na escuridão, a gente não consegue, né? Então, pensa então Dostoiévski, que ter uma grande tristeza na terra é importante para nós também, né? Podemos olhar e vermos também que não somos só nós que sofremos, ou que a nossa vida não é só boa para nós, mas que possamos dividir. Jesus veio para dividir a vida. Ele diz que eu te dou a vida eterna, ele diz que ele é verdade, ele diz que ele é a porta, ele diz que ele é o caminho, ele diz que ele é a água, ele diz que é o pão para todos. Então ele está distribuindo, né? Não está retendo para si. Então que a gente possa pensar nessa questão, né? Quem pecou? Não, ninguém pecou. Mas qual é a minha função? A minha função é eu fazer as obras de Deus, que é em relação ao meu próximo, aquele que é necessitado. E estamos então nessas grandes guerras, como hoje está acontecendo na Palestina, como está acontecendo na Ucrânia. O que você pode fazer daqui? Nada, nada. Eu só posso orar, né? Eu só posso pedir a Deus que tenha compaixão e misericórdia, para que o homem também possa mudar o seu coração de destruidor, né? de malvado, para uma coisa mais realista, mais pensando no nosso meio, no próximo, né? O amor de Deus em nossos corações faz com que nós possamos pensar de uma maneira diferente, tá? Então que nós possamos entender aqui que Jesus chorou, é o menor versículo da Bíblia, em João 11, e que ele estava sempre pensando no próximo, né? Naquilo que era aquilo que ele via. E nós vemos Jesus também no nosso próximo. Ele pega uma criança e ele fala: quando vocês fizerem isso por um dos meus pequeninos, vocês estão fazendo por mim. Quando vocês derem um copo d'água para alguém, vocês estão fazendo por mim, né? E um texto muito importante isso aí, é por mim, não é para o outro, é por mim, é para mim que estão fazendo. Então que você possa analisar tudo que foi dito aqui, dessa questão, principalmente essa questão terrível que é a dor e o sofrimento, que são sempre inevitáveis, como diz Dostoiévski, são inevitáveis, mas nós podemos trabalhar com eles crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Que você tenha uma boa semana, que você tenha um bom final de domingo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto dele sobre vocês, que o Senhor te dê shalom, te dê paz, desde agora e para sempre. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe você e sua família.